Então, galera, vamos lá, olha só. A aula está sendo gravada, né? Tá tudo certo aqui, não tem nada de erro. Dá de ouvir o áudio, né, Wender? Da agora? Então tá legal. Tudo certinho. Essa aula tem que estar perfeita, pelo amor de Jeová. Ela que vai para a plataforma. Então, vamos lá, vamos começar então. Olha só. Nas aulas anteriores, a gente falou do teorema das torneiras, certo? Falamos tudo que envolve uma torneira, né? Então, ficou legal. Hoje, a gente vai começar falando um pouquinho de grandezas, tá? E na sequência, a gente vai falar sobre regra de 3, tá? Vamos entender um pouquinho sobre grandeza, né? Porque aí você estuda isso aqui na parte de regra de 3, mas às vezes o aluno ele não tem essa interpretação na hora de resolver uma questão e tem que tomar cuidado com isso, tá? Vamos falar de grandeza. O que você entende por grandeza, galera? Vamos lá. Primeiramente, imagine uma situação em que você precisa relacionar velocidade e tempo. Velocidade e tempo são duas grandezas, né? A velocidade ela é considerada uma velocidade como uma grandeza vetorial, né? Vocês já estudaram isso em física, né? E o tempo pode ser considerado uma grandeza escalar, né? Onde só tem uma unidade de medida. Você vai medir o tempo em segundos, o tempo em horas, né? Não? Tá ok? Já a velocidade não, né? Geralmente é em metros por segundo, né? Ou, dependendo da situação, quilômetros por hora, e assim vai. Concorda comigo? São duas grandezas, né? Aí é o seguinte, quando a gente compara grandezas, a gente tem que ter uma ideia que elas podem ser de duas formas, né? Elas podem ser o quê? Diretas ou inversas, não é isso? Eu só vou poder responder se são diretas ou inversas comparando de dois em dois. Por exemplo aqui, olha, velocidade e tempo, elas são grandezas diretas ou inversas? São o quê? Inversas, né? Por quê? O que eu entendo? Você tem que imaginar a situação. Imagina um deslocamento, né? Vamos imaginar um deslocamento de 10 km. Você vem com uma velocidade de 60 km por hora. Você faria isso num tempo, né? Se tu aumentar a velocidade para 80 km por hora, o teu tempo para fazer o mesmo percurso vai o quê? Diminuir, deu entender? Então, se eu aumentar a velocidade, o tempo diminui. E aí, claro que na minha mente, galera, tem que estar a seguinte definição. Se eu estou comparando duas grandezas, existe alguma coisa que é constante, né? Nesse caso, eu estou considerando o meu espaço. Você entendeu? Então, para fazer o mesmo percurso, uma velocidade maior, demoraria menos tempo. Deu para entender isso ou não? Tá? Então, essa constante, a gente insere ela dentro do contexto, né? Ela pode ser também considerada aquela constante de proporcionalidade K. Você entendeu? Tá? Aquela constante Kzinha, ela pode ser utilizada nesse sentido. Mas, a gente vai falar disso lá na frente, quando de fato falarmos de grandezas. Nós vamos meter gráfico no meio, né? Gráfico de grandezas diretas, gráfico de grandezas inversas, entendeu? Então, isso depende da questão. Galera, só comparando, deu para entender isso ou não? Tá? Então, aqui são grandezas inversas, né? Beleza. Agora sim, vamos lá. Se eu pegasse a distância e comparasse com o tempo, galera, vamos lá rapidinho. É direto ou inverso? O que você acha? É direto ou inverso? Entendeu? Tem que tomar cuidado com essas interpretações erradas aí, né? Se você analisar a questão, imagina uma distância aí de 10 km. Eu consigo percorrer essa distância num tempo de 20 minutos, por exemplo. Entendeu? Se eu aumentar a distância, mantendo o mesmo ritmo, né? Lembra lá que tem que ser alguma coisa constante? Eu consigo fazer essa distância que eu aumentei no mesmo tempo anterior, era? Não, né? Então eu precisaria de quê? De mais tempo, tu tá entendendo? Então, nesse caso, a distância e o tempo, elas são grandezas diretas. Galera, a primeira coisa que o aluno tem que fazer é treinar grandezas. Para comparar, né? Na hora de resolver uma regra de 3, eu tenho que ter uma noção do que seriam essas grandezas. Ficou claro isso não? Tá? É muito relativo, às vezes o comando da questão ele te indica, né? Quem é direto, quem é inverso, mas às vezes não.
às vezes você tem que ter um conhecimento de mundo mesmo para poder resolver esse problema, né? Vou dar um exemplo para vocês de uma situação que caiu na prova do Enem, até caiu na prova do Enem também, algumas questões muito parecidas, né? Antigamente caía. Vamos falar do Enem mesmo, vamos lá. Olha só, não sei se você lembra dessa questão, em que ele te dava, né, uma situação em que tinha tipo uma coroa de uma bicicleta, né? Lembra dessa questão? E aí você sabe que por essa coroa você tem uma corrente, concorda comigo? E essa corrente ela faz isso aqui, né? E vai até lá uma catraquinha lá atrás, não é isso? Chama de catraca, né? Vocês já andaram de bicicleta na vida de vocês, já? Ah, tá, beleza então. Então o que acontece, galera? Você já percebeu que quando você está andando de bicicleta, uma bicicleta com marcha, por exemplo, quando você muda a marcha, né? Chama de marcha, né? Para uma coroa assim aqui, ó. Chama de catraca isso aqui. Uma catraquinha maior, com um diâmetro maior, você percebe que fica mais leve a pedalada, já percebeu isso? Quando muda para uma menorzinha, por exemplo, aqui você tem várias, né? Vamos pensar que é a mesma coroa, né? Numa menorzinha lá, ó. Colocar assim, né? Aqui tá maior, né? Uma menorzinha mesmo. O que vai acontecer aqui? Você percebe que a força que você faz, o esforço físico, não é maior? É ou não é? O que está acontecendo aí na verdade? Cara, é meio interessante isso, porque eu nem cobrou isso numa questão e teve muita gente que caiu nessa pegadinha, tá? Porque a situação é a seguinte, galera. Se você der uma pedalada aqui, enfim, você entendeu, né? Tu dá uma pedalada aí. Quando ele dá uma volta, isso aqui dá mais de uma volta, não dá? Eu não. Dá mais de uma volta. Se eu der uma volta aqui, esse cara vai dar mais ainda, vai? Vai andar mais? Então o que a gente percebe? Que quanto menor for o diâmetro, mais a bicicleta anda. Com uma volta que eu dou aqui. Mesmo porque, galera, isso aqui ele está acoplado no eixo do pneu, do aro, né? A gente chama de aro. Aquela outra parte é o que a gente chama de jança, né? A pessoa chama de jança. Você já viu isso? Tá? Perfeito. Eu não sou muito especialista em bicicleta não, mas eu já tive bicicleta. Então o que acontece? Esse eixo aqui, ó, essa catraquinha ela vai ficar acoplada aqui. Então o que ela andar vai fazer essa nova rodada, não? Se ela der uma volta, aqui dá uma volta. Você entendeu a lógica agora? Se essa aqui der uma volta, a roda também vai dar uma volta, porque ela está ligada, né? Ela está acoplada no tubo, né? No eixo que a gente chama, né? Não é isso? Então, agora é a história. Se eu dou uma volta aqui, imagina que aqui desce 3 voltas. Aqui eu dou uma volta, essa dá 3 voltas. Se eu der uma volta aqui e essa der 5 voltas, quem andou mais? Aqui ou aqui? Aonde? Na de baixo. Então quando essa aqui dá uma volta, essa aqui daria 5 voltas, seriam 5 voltas, né? Dessa roda faria com que a bicicleta andasse uma distância maior em uma pedalada aqui. Você entendeu ou não? Aí olha só, interessante isso. O Enem cobrou isso daí. Só que ele não deixou claro pra gente que isso aqui acontece. Então, para resolver essa questão, o aluno teria que ter uma noção, pelo menos, de como que funciona uma bicicleta. Entendeu? Então, assim, é importante. E assim, galera, eu vou falar para vocês a real. Às vezes as questões, elas estão dentro de um contexto social, né? Você sabe disso. Todas as habilidades elas estão definidas dentro do contexto social, né? Então, entender, compreender dentro do contexto social, ele pode cobrar isso. Entendeu? Então, além de saber a matemática, eu teria que entender como é que funciona. Outra coisa interessante também, eu acho que vocês deveriam dar uma olhada assim nas questões que envolvem tabuleiro, né? Aprender as regras de um jogo de baralho, principalmente para te ajudar lá nas questões de probabilidade, né? Que cai muito isso daí.
um tabuleiro de xadrez, cai uma questão que envolve xadrez na prova do Enem, o cara não sabe o movimento de uma torre. Quem é bispo? Tu tá entendendo? Aí, lá na hora de ler a questão, pode acontecer de você precisar conhecer isso daí, para tornar mais fácil o entendimento da questão, entendeu? Isso pode te ajudar. Vocês sabem jogar xadrez? Não? Vocês sabem jogar dama? Pelo menos dama? Não? Ó, tá vendo? Então começa. Não é para te virar um viciado. Não é para me passar ali naquela praça e ver tu ali apostando no. Não, vou jogar baralho aqui, eu vou apostar aqui. Vai eu aqui, bora lá, vamos logo valer um dinheiro aqui, tu é doido, é? Tu tá entendendo? É pra te só entender. Cara, uma questão que envolve no baralho, a questão dos naipes. O que é um naipe? Sei lá o que é um naipe, tu tá entendendo? É um rei de copas. O que é copa? O cara não sabe. O Enem vai te dar o texto. Você vai entender alguma coisa? Não vai. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, às vezes é conhecimento de mundo mesmo, né? E a gente precisa ter essa noção, galera. Tudo que você puder aprender na sua vida vai ser bom pra você, né? De bom, né? Aprender coisa ruim não é pediado, né? Coisa boa que é bom nada. Mas vamos lá, você entendeu aqui a lógica, se não? Tá? Então, isso aqui era o contexto de uma questão que caiu na prova do Enem. O que acontece? Se eu for relacionar uma volta aqui dando 3 voltas, eu daria uma distância, né? Seria equivalente a 3 voltas aqui, né? Correto? Qual seria a distância que eu andaria aqui? Bom, claro que isso aqui vai dar 5 voltas, quando essa aqui dá uma volta, e como a roda é a mesma, não muda o tamanho da roda, tá entendendo? Teoricamente essa aqui andaria mais, você entendeu? E você se sente na primeira pedalada que tu dá. Se tiver na catraca menor, tu tem que fazer muita força para ela começar. Já viu isso? Aí tu, porra! É nóis? Tem bicicleta, né? Tu sabe como é que é, né? Tu bota numa marcha menorzinha lá, e aí tu vai, né? Porra, meu irmão, quando ela pega o embalo, aí pronto, aí, né? Mas aí até pegar o embalo, tu já morreu. Então, assim, os conselhos de outros, tu que tá andando de bicicleta, pai, pegou Covid recentemente, não é bom tu botar nessa aqui, não, Vitor. Coloca na maior, né? Sai devagarzinho, depois vai baixando as marchas até chegar aqui, né? Não é não? É, pô, vai. Só se teu pulmão estiver bom mesmo, né? Não é o meu caso, tá? Eu não tô. Então, deu para entender isso não, tá? Então, assim, entender e compreender grandezas também é estudar essa parte, né? Tá? Então, assim, sempre vai relacionar. A melhor forma de aprender isso daqui realmente é resolvendo exercício, né? Não tem melhor forma do que essa. Não adianta, você pode assistir uma porrada de aula, eu posso te dar várias dicas, você só vai aprender se fizer as questões, tá? Então, esse é um assunto que é muito mais prático, né? Claro que tem que estudar também, entender como é que resolve uma grandeza, né? Questão de regra de 3 que envolve grandeza direta e inversa. A gente vai aprender isso agora. Deu para entender isso ou não, galera? Ficou claro? Legal? Alguma pergunta aí? Nada, né? Tem uma fórmula de grandezas que tem caído bastante na prova, né? Não sei se vocês já viram essa fórmula. Que é aquela fórmula da gravitação universal. Sabe quantas vezes eu contei ela na prova do Enem? Quantas vezes? Ela já caiu no Enem Libras, ela já caiu no PPL e já caiu no Enem normal. Engraçado. Posso parar aqui? Posso? Qual seria aquela em relação daquela fórmula? É claro que teoricamente você estuda isso em física, não estuda? A força de atração entre os planetas, ou não? Tá? E aí você conclui que a força ela é dada por G, né? M1, M2 pelo quadrado da distância, não é isso que você estuda lá? Essa fórmula já caiu 4 vezes nas provas de Enem. 4 vezes. Parece que eles gostam dela. Entendeu? Então assim, você vai ver, eu vou até resolver questões que envolvem ela, né? Mas o que a gente pode concluir daqui, galera? Geralmente, quando a gente estuda grandezas, a gente tem que ter uma noção de que quando as grandezas elas se relacionam de forma a multiplicar, né? Não é não? A gente diz que elas são grandezas o quê? Inversas, né? É ou não? Então, às vezes, na forma mesmo, tu resolve o problema, né? Aí vai ter lá no comando, a força e a distância são grandezas inversas, não é isso? Tá? Pode acontecer. E claro que isso aqui tudo pode gerar um gráfico também, né? Como eu falei para você.
Mas a gente vai chegar lá, tá? Por enquanto eu não vou falar de gráficos ainda hoje. Deixa quieto ainda, né? Só falando de grandezas, explicando para vocês que as grandezas, quando se relacionam, elas podem estar multiplicando ou dividindo. Não? E quando elas estão multiplicando, elas são consideradas grandezas inversas, né? Foi ou não, galera? Tá? Elas podem ser diretas? Podem, né? E aí, nesse caso, elas estariam dividindo uma pela outra, não é isso? Um exemplo aí, vamos lá. A própria velocidade média, né? Que é a distância pelo tempo, correto? O que você percebe aqui? Se eu passar o ΔS, ele passaria dividindo, não passaria? E aqui sobraria 1 sobre ΔT. Isso aqui mostra que a velocidade e o espaço, ao mesmo tempo, elas são diretamente proporcionais. Deu para entender? Ou seja, imagina só, em uma hora, com uma velocidade de 80 km por hora, obviamente que eu vou andar 80 km. No mesmo tempo, se eu aumentar a velocidade para 100 km por hora, eu andaria 80 km? Não, eu andaria quanto? 100, tu tá entendendo? Ou seja, pela lógica, se eu pegar a velocidade e aumentar, a distância também aumenta. Deu para entender ou não? Mas isso tem que ser com o tempo constante. Entendeu a lógica, assim ou não? Tá? Porque também, se eu alterar o tempo, aí eu já teria que fazer uma outra análise, né? Você concorda comigo? Porque poderia acontecer eu ter uma velocidade média, né? Percorrer um espaço num determinado tempo, e se eu diminuir o tempo, já muda aqui também, né? Concorda comigo? Alterando a velocidade, o espaço também seria diferente. Concorda comigo? Tá? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Quando eu relacionar duas grandezas, uma tem que ser constante. Foi ou não foi? Tá? Então, a pergunta é sempre comparando de 2 em 2. Tá? Então, é isso. Para início de conversa, a gente tem que falar sobre isso. Vamos lá. Agora sim, galera. Depois que você aprendeu o que são grandezas, né? E que existem duas formas de elas se relacionarem, a gente tem que aprender como resolver uma regra de 3, né? Vamos falar sobre isso agora. A regra de 3, talvez, seja um dos assuntos com mais frequência na prova do Enem. Talvez aqui seja uma coisa que com certeza vai cair na tua prova. Na verdade, vai cair. Não tem jeito, né? Vai ter que cobrar esse assunto, né? Pode ser que caia 2, 3 questões na prova. Pode, até que 2 ou 3 questões podem cair na tua prova vendo isso daí. Hoje o Enem está muito mais dividido. Você não vai pensar também que eu vou só estudar a regra de 3, né? E aí eu vou chegar lá e vou resolver o problema. Não vai acontecer isso. Quem fez o Enem e quem tem feito a prova do Enem aí nos anos, tem percebido que ele tem equilibrado as questões por conteúdo, né? Então, assim, antigamente, eu vou pegar o Enem 2010. Se tu pegar a prova do Enem 2010, 13 questões que só vieram geometria plana. É muita questão de geometria plana, pô. Tu tá entendendo? E aí, teve muitos assuntos que não foram cobrados nessa prova. Isso pode acontecer, né? Podia. Agora não pode mais. Entendeu? Então, assim, ele tem sido muito cirúrgico. Ele está dividindo certinho, né? As questões. Essas habilidades, elas podem ser cobradas em vários assuntos. Então, a gente não tem que se prender. A gente estuda o assunto, claro, obviamente, para resolver a questão lá na hora. Mas o Enem, ele não vai pensar assim. Ele vai dividir por habilidade e por competência. São formas diferentes de ser dividida a prova. Eu coloco 30 habilidades para ti. A primeira habilidade, entender e compreender a relação dos números. Você vai analisar, você vai identificar ali o número, por exemplo. Só vai compreender, entender. Você não vai fazer conta. Por exemplo, vou te dar uma situação. Você já viram aquele ábaco? Já viram questões que envolvem ábaco? E aí o cara coloca um pino aqui, né? Aqui vem um outro pinozinho aqui, né? E aqui outro pinozinho aqui, lembra disso? Aí eu coloco, por exemplo, unidade, dezena, centena, né? Ao colocar duas rodinhas aqui, uma
duas, três aqui, ó, e uma aqui. Qual é o número que está representado aí? Fala para mim aí. Aqui é 1, né? Aqui são quantos? 3. Aqui são quantos? Que número é esse? Você está identificando a habilidade 1. Está entendendo? Você só está identificando qual é esse número. Eu já sei. Você entendeu agora? Tá? Então assim. Mas poderia ser também uma questão que você só vai olhar um gráfico. Isso aí está em transformação de medida, né? Operação com número, né? Você pode transformar isso daí, esse número em um número através dessa análise, né? De unidade, dezena, centena. Aquela parte básica da matemática. Poderia acontecer, por exemplo, de uma questão dele te dar um gráfico, né? E te pedir para te identificar algum ponto no gráfico. Também, tu não precisaria fazer conta, mas você identificaria. Por exemplo, uma situação que tem um gráfico aqui tem uma reta, ponto A e B, e aqui eu coloco um ponto médio, né? Identifica as coordenadas do ponto médio. Entendeu? Vai te dar a alternativa A. Muito fácil, né? Então assim, tem contas assim que tem que ser feita na hora, é muito rápido, né? Essa aqui, galera, é muito parecida com essa. Isso aqui pode ser H1? Pode, pô. Eu estou só identificando um ponto no gráfico. Você está entendendo? Eu estou só identificando um número aqui. Você entendeu, senhor não? Tá? Mas, ó, são assuntos diferentes. Então não é por assunto, pô. É por habilidade. Tu tá entendendo agora? Tá? O Enem trabalha dessa forma. A gente trabalha por assunto, claro que eu vou trabalhar os assuntos com vocês, porque a gente tem que saber um pouco de tudo na hora de resolver a questão da prova, né? Obviamente que o específico ele vai te preparar em cima do objeto. Mas claro que por trás desse objeto eu sei as habilidades e estou te dando um norte. Entendeu? Teoricamente seria isso, né? Bom, por mim, galera, todo mundo aqui saberia todas as habilidades do Enem. Isso vai fazer alguma diferença para mim na prova? Não, isso é muito mais para mim do que para ti, né? Porque para mim eu tenho que acertar. Eu tenho que acertar o que vai cair nessa prova. Entendeu? Eu tenho que te preparar para isso. O que é melhor para ti? Saber resolver a questão. Então isso que é importante, né? Só que para você resolver a questão é treino, né? É feriado ali resolvendo questão, né? É ou não? É vindo fazer o simulado, né? Tem que vir. Quem não vier eu vou mandar via Sedex. Não interessa não, vou mandar levar lá para tua casa, viu? Esse simulado aí. Ah, mas eu tenho um cachorro desse tamanho, eu não tô nem aí, jogo por cima do cachorro. Te vira, né? Vai ter que fazer simulado, viu? Todo mundo fazendo simulado. O simulado está pronto, né? Tá top o simulado de vocês. Só precisa da quantidade para me dar ordem lá para impressão, né? Só isso. Amanhã mesmo ele vai me entregar o simulado. E quando for na sexta-feira, a gente vai começar o simulado. Pessoal da tarde, 4 horas em ponto, vai começar o simulado. Eu não estarei aqui, mas ele vai. Quando for 4 horas, todo mundo já tem que estar na sala. Eu vou falar para ele iniciar o simulado. Eu vou chegar umas 4h15, né? Que é o horário que eu saio lá da medicina lá. Não será transmitido aula na sexta-feira, viu? Não tem. O que eu vou transmitir o quê? Quer dizer, eu vou botar a câmera bem aqui, aí, ó. Olha aí a galera aí. Tá vendo? Não é entendeu? Não é aula, é simulado, tá entendendo? O pessoal que for fazer online também fará online esse simulado, né? Através do PDF, vou enviar. No tempo que acabar, esse aluno vai ter que me mandar a resposta. Eu vou dar no máximo, vou falar pra você. 5 minutos após o tempo ele me enviar por algum motivo na internet. Se ele não conseguir me enviar até lá, não será considerado. Tem que ser na mesma hora. Entendeu? Então assim, claro que teoricamente é melhor presencial, né? Tá? Bem melhor. Tá? Vai ser quantas horas? Bom, eu estou pensando em deixar para vocês um torno de 135 minutos, que seria equivalente a 2 horas e 15 minutos. Serão 30 questões somente, né? Então não vai ser 45 mais. Tá? Então eu reduzi para 30 questões. Tá bom? Então, pelas minhas contas, vocês conseguiriam fazer até 6h15 essas questões, né? Aí 6h15 é o tempo que o pessoal da noite demora, né? E aí 6h30 em ponto começa da noite. Então são 2 horas e 15 para cada simulado. Tá? Então se organizem para esse tempo. Tá? Dá sim.
questões não estão tão... Elas estão de acordo com cada habilidade e competência que eu vou cobrar de vocês. Legal? Então é isso, tá, gente? Então se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aí, mas deu para entender, né? Tá? Então assim, tem que pensar sempre dessa forma, tá? A melhor forma você de preparar em matemática, tá? Estudando, resolvendo muito exercício, tá? E peguem questões inéditas, questões boas. Às vezes as questões também elas te preparam melhor. Você imagina um aluno que não tem noção nenhuma do que é o Enem. Aí ele vai estudar, né? Tem muito material assim que tem na internet e tal, questões do Enem e tal. Mas às vezes tem questões que já são muito batidas, né? E às vezes não te evoluem nada. Concorda comigo? E algumas das vezes até são questões antigas da prova do Enem, que o Enem tem mudado recentemente. A gente não vê mais a mesma questão. Se eu pegar o Enem 2015 até 2015 para cá, ainda vejo alguma semelhança. Mas 2014 para lá, mano, já começa a ser diferente a prova. Eu já vejo uma diferença bem legal da prova, de uma prova para outra, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com as questões, né? Não tem jeito. O que eu falo para vocês? Quer a prova do Enem começa 2020, né? É melhor começar, seria bom começar de 2021, né? Mas a gente ainda não tem essa prova, né? Então começa de 2020, né? Não? 2019, tá entendendo? 2017, 3 aplicações, Enem normal, Enem PPL e Enem Libras. Vai fazendo as questões, pô. É ou não? Pronto, a melhor forma de se preparar para uma prova é resolvendo a prova. Fui bem direto, né? Pô, pelo amor de Deus. Deu para entender isso não, tá? Então nós temos que ter um plano. O plano é esse. Não é porque é fácil que eu não vou estudar. Pensa nisso também. Não é porque eu já sei que eu não vou estudar. Eu tenho várias histórias de alunos que eram bons, são bons de matemática, mas sentaram na janela. Não, eu já sei regra de 3, já sei escala. Pois acredita, as questões que eles erraram foram essas, né? Porque não treinou, né? Não? Às vezes um detalhe ali na hora faz tu errar a questão, né? Tem que treinar, não interessa. Vamos lá então, regra de 3. Se você tiver alguma pergunta, faça. Né? Regra de 3 simples. Eu vou começar com a simples, depois a gente vai para a composta, né? A primeira coisa que o aluno tem que analisar numa regra de 3 é a parte das grandezas. Não adianta, né? Então vamos pensar o seguinte. Imagina que eu quero fazer uma viagem, né? Vamos lá. Uma viagem com uma distância aí, eu não sei qual é. Mas se eu percorrer essa viagem de carro com uma velocidade em quilômetros por hora, né? Velocidade média de 80 km por hora, eu consigo fazer essa viagem. Aqui eu colocar o tempo em dias, tá? Uma velocidade de 80 km por hora em 3 dias, sem parar, por exemplo, né? Só trocando o motorista lá, né? Agora olha só, se eu aumentar a velocidade média para 100, quanto tempo eu demoraria para percorrer a mesma distância, né? O que você acha? É uma regra de 3 o quê? Inversa, né? Para resolver isso daí, eu precisaria fazer assim, ó. 100 vezes o tempo é igual a 80 vezes o 3. Tá? Então assim, ó, toda vez que for uma regra de 3 e essa regra de 3 ela for inversa, teoricamente, a gente resolve assim, tá? Você não vai fazer meio pelos extremos, né? Meio pelo extremo é quando ela é direta. Nesse caso, você multiplica assim, ó. Entendeu? Tá? Na hora de resolver, faça, né? 8 vezes 3 dá 24, passa 10 dividindo 2,4, né? Dias, não é isso? Dias. Seria quase 2 dias e meio, né? De viagem. Deu para entender isso ou não? Tá? Essa seria a resposta da questão. Agora, olha só, toma cuidado também com as unidades de medidas, né? Olha só, eu já vi aluno ficar em dúvida, né? Se na hora de resolver uma regra de 3 é preciso transformar as unidades. Eu sempre falo que depende, galera. Por que depende? Olha só. Imagina que a pergunta é o tempo em dias. Eu vou precisar transformar alguma coisa aqui?
Não. Concorda comigo? Por quê? Se eu estou andando a 80 km por hora, eu faço um percurso em 3 dias, se eu aumentar a velocidade ainda em km por hora, o resultado que eu vou ter vai ser em dias, não vai? Já está tudo certinho aqui, deu para entender? Tá? Mesmo porque, na hora de fazer essa conta, eu, geralmente, quando o aluno tem muita dúvida em relação às unidades de medidas, eu aconselho ele a fazer a conta com a unidade do lado. Ele vai eliminar os números, simplificar, né, multiplicar e dividir, e também vai verificar qual é a unidade que vai sobrar para ele. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho quilômetros por hora, não é isso? E aqui eu tenho tempo em dias, né? É ou não? Eu continuo tendo quilômetros por hora aqui, né? E eu quero saber qual é esse tempo. Na hora de multiplicar, olha o que vai acontecer. Eu vou ter T vezes quilômetros por hora, é isso que eu estou fazendo, né? É igual a isso aqui, ó. Esse tempo que está em dias, né? Vezes a quantidade da velocidade que é em quilômetros por hora, não é isso? Ó, o meu tempo vai estar automaticamente em quê? Em dias, entendeu? Então não preciso transformar nada. Se a pergunta for em dias, ele já estará em dias, por causa não, tá? Porque isso gera uma confusão, gera, é normal. Porque você sempre aprendeu, né? Velocidade km por hora, tem que transformar para hora o tempo lá. Não há necessidade disso, deu para entender? Não, tá? Então analisa na própria regra de Clays qual é a unidade que vai sobrar para você. O resultado é esse. Foi ou não? Tá? Então é esse. A regra de 3 também vale para as unidades de medidas, né? Alguns alunos até colocam a unidade do lado. Não tem problema, galera. Vai dar o mesmo resultado. Foi ou não? Deu para entender? Legal? Bom, então isso aqui é uma regra de 3 inversa resolvida para gente. Posso pagar, sim ou não? Pessoal de casa, manda pergunta aí. Vamos embora. Posso pagar aqui? Alguém tem alguma pergunta até agora? Nada? Wendel? Tranquilo? Posso retirar, né? Isadora? Vai cair isso no simulado, velho? Não. Não. Que felicidade, né? Vai até que assunto? Função logarítmica, né? Você sabe que pode cair tanto aquela parte de equações quanto a parte de gráficos. Tá? Então vocês têm que estudar gráfico de funções. Primeiro grau, segundo grau, exponencial e logaritmo. Pode cair qualquer um desses aí. Tá? Ou pode cair uma de cada, né? Não vai cair conjuntos, né? O conjunto que eu vou cobrar é muito parecido com o que cai na prova do Enem, né? Entendeu? Às vezes é uma questão de fração envolvendo uns números, né? Razão entre dois números racionais, entendeu? Então assim, pode acontecer. Tem que ficar atento a isso. Tá bom? Podemos, sim ou não? Alguém tem alguma pergunta? MMC e MDC, tá? Só lembrando, fatoração, né? Radiciação, potência, né? Legal, né? Tudo que a gente já estudou de base. Vocês já sabem disso. Quem ainda não teve acesso a essas aulas, ainda dá tempo, né? Assiste hoje e amanhã. Entendeu? Vai lá, assiste hoje e amanhã. Lá nos primeiros vídeos da plataforma, né? E tal. Ixi, tem o quê? 5 meses atrás? Que mês nós estamos? Esse, né? Acho que uns 4 meses atrás, né? Acho que foi logo quando iniciou o específico, né? 2021 a gente tem essas aulas gravadas lá. Mês de fevereiro, não foi? Foi, né? Quem está aqui 10 de fevereiro? Muito bem. Então deve lembrar dessas aulas ali. Se quiser reforçar, pode ir lá na plataforma e assistir, viu? Galera, podemos? Vamos lá? Regra de 3, simples, direta. Ó, distância e tempo. Vamos lá, para percorrer 30 quilômetros, né? Coloca aqui, ó. Vocês já foram uma caminhada de fé com Maria? Quem já foi? Levanta a mão aí. Quantos quilômetros são? Vocês lembram? Na época que eu fui era pro Tabocal. Agora é Mojuí, né? É mais longe, né? É mais longe? É mais longe, porque o Tabocal fica... É doido, né? Você garante chegar até o final? Eu não garanti, não.
Mas eu tinha feito uma promessa, né? Na época que eu fui, eu passei no vestibular, eu era calouro da UFPA, eu era calouro da UEPA, eu passei em 2 faculdades no mesmo ano e eu fiz as 2, né? Podia, hoje não pode mais. E aí o que aconteceu? Quando eu falei, eu fiz uma promessa, eu falei, se eu passar, eu vou na caminhada. Só que como eu passei nas 2, eu tive que pagar 2 promessas. Porque eu falei que se eu passasse, cada faculdade que passasse, eu ia para... Só que não dá para ir ver na camisa, a não ser que eu fosse lá, voltasse, fosse lá e ia morrer. Entendeu? Aí eu fui, né, na caminhada. E na outra, eu lembro, agora eu lembrei, foi no ano que mudou para Mojuí. Né? Então, acho que foi 2009 isso, eu era bem menor. 2009. Nós estamos em 2021, né? Porra, cara, tá doido, faz mais de 10 anos isso daí, né, cara? Você estava onde, hein? 10 anos atrás? Tirando papagaio. Não? Brigando na rua. Não? Na escola. Tava brigando na escola? Tu era bravo, Lucas? Não. Não tô, Wender. Tu sabe enguinar um papagaio, Wender? Isso é um amor de Deus, cara. Eu imagino a infância de vocês. Já você brincar mata no meio? Do taco, pô. Uma vez o negócio de brincadeira do taco, eu taquei o taco na cabeça do colega meu, rachou a cabeça dele no meio. Foi feio, ó. Esse negócio de brincadeira do taco, o cara tem que tomar cuidado, né? Mas eu não tive culpa, eu fui dar na bola e ele veio atrás de mim. Né? Quando eu olhei, a bola para acertar foi a cabeça dele, mas foi feio o negócio. Enfim, essas coisas acontecem, né? Acidente de trabalho, eu estava trabalhando nesse dia, brincando taco. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: imagina que você tiver uma infância totalmente diferente da minha, pelo que eu estou vendo, né? Primeiro que quando eu brincava de polícia ladrão era na Vera, na Mapiri. Né? Quando que era polícia ladrão era na Vera. Era polícia e ladrão de verdade mesmo. E eu no meio dos gangueiros lá, né? Bora correr daqui que o negócio vai pegar. Mas eu não virei gangueiro não. Meus colegas morreram. A maioria morreu. Mas eu sobrevivi, graças a Deus. Eu sou do gueto. Vamos lá. Eu sou do gueto. Olha só, galera. Do gueto do Mapiri. Imagina só. Eu acho que é 37 quilômetros, né? Do Mojuí, né? Aproximadamente. Se for para a terra, eu sabia, mas para Mojuí não sei não. 37 quilômetros. Imagina que você... Quantas horas é? Vamos lá. Quanto tempo você demora caminhando? Quem já foi na caminhada deve lembrar, né? Começa, acho que é 9 horas, você sai de lá? Sim. E vara aqui 7 horas da manhã, né? 6 horas da manhã, por aí. São quase 12 horas caminhando, né? Não, 10 horas por aí caminhando, né? Sai 9 horas lá, chega quase 7 aqui. Vamos pensar, são 37 quilômetros em 10 horas de caminhada, né? Pois é, eu fui nessa caminhada 2 vezes, nas 2 vezes eu não consegui terminar. Não, mas eu paguei a promessa. A minha promessa era ir para a caminhada. Não era terminar. Eu falei, eu fui bem claro com a Nossa Senhora. Eu falei, olha, eu pago e eu vou para a caminhada. Nossa Senhora falou, beleza, vá, eu fui. Quando chegou lá no quartel, eu desci para casa. Tá doido, meu irmão? Não sentia nem minhas pernas, rapaz. E assim, eu ando mais do que os outros. Você entendeu por quê, né? Essas perninhas aqui. Um colega meio caneludo, rapaz, deu meio altura da. Você imagina aí? Porra, meu irmão, não dá, né? Para andar mesmo a distância dele era muito mais esforço, né? Levantava mais as pernas, né? Mais vezes. E aí cansava, meu irmão, não conseguia não. A perna tava dura no outro dia, não conseguia nem levantar, pô. Tá maluco, é? Mas enfim, ó. Façam promessas e paguem, que nem eu. Não, eu paguei. Terminar é uma coisa. Ir pra caminhada é outra, tá vendo? Mas aquela ambulância quando passava, eu tava doido pra entrar nela. Não aguentava não. Vamos lá, galera, então, imagina que você quer fazer uma distância agora do Tabocal, vamos colocar aqui 28 km, né? O Tabocal, botar 28 km aqui.
Quanto tempo vocês acham que demoraria para fazer essa caminhada? É mais ou é menos? É o mesmo ritmo, né? Teoricamente é o mesmo ritmo a caminhada, né? Se eu ando 37 km em 10 horas, para andar uma distância menor, eu precisaria de menos tempo, concorda comigo? Então, assim, se diminui a distância, diminui o tempo, é direto, né? Como é que resolve isso? Meio pelos extremos. Está entendendo agora? Tá? Então, se for direto, é meio pelos extremos. Ficou claro ou não? Tá? Então, só isso. Aí eu vou fazer 37T é igual a 280, né? Quanto dá isso, galera, aproximadamente aí? Alguém faz aí pra mim e me diz aí a resposta, tá? Posso parar aqui? Posso, né? Vamos lá, galera. Isso aí. 7,5 aproximadamente, né? Legal? Deu para entender se não? Ficou claro? Bom, vamos lá. Agora, falando da regra de preço composta. Vamos fazer esse exercício? Vamos lá? Posso montar aqui, galera, o slide? Bora que é melhor. Podemos? Vamos embora? Tá saindo o caderno de vocês? Tá aí? Vocês já podem abrir naquela parte de regra de 3 lá, viu? Enquanto vocês pensam aí, eu já vou meter o slide aqui pra gente começar logo, né? Bora lá. Bora lá, que tem muita coisa pra fazer hoje. Ah, meu amigo. Só lembrando, tá, galera, o específico de matemática vem com uma turma nova aí a partir de agosto, né? Só aos sábados, turma de revisão final. É só revisão mesmo, né? É uma turma nova. Só para explicar aí, eu acho que alguns de vocês viram falar no grupo, né? Eu nem divulguei ainda, já estou com quase 10 alunos pré-matriculados. É uma turma que vai ter um desconto de 50% aí para a galera que atingir até 20 alunos. Os primeiros 20 vão pagar só R$100. Será só no sábado, 3 horas de aula, com acesso à plataforma toda, entendeu? Essa turma, ela vai ser um pouquinho mais cirúrgica, né? Vocês sabem que de agosto para lá a gente não tem muito tempo. Eu terei que falar de todos os assuntos do Enem, só que a gente sabe que não vai dar tempo para fazer isso. Então, ela assim, cada aula serão 3, 4 assuntos abordados. Entendeu? Por exemplo, numa aula vai ter que ser regra de 3, porcentagem, escala e teorema da torneira. Você está entendendo? Então vai ser mais ou menos assim. A didática utilizada vai ser um pouco de resumo e resolução de exercício. Não tem para onde correr não. É um pouquinho de teoria, resolução de exercício. Resolução de bastante exercício, entendeu? Então essa é a ideia dessa turma. Eu estou falando com alguns alunos, né? E assim, é mais... A minha ideia é fechar com vocês mesmo, né? Que são do específico. Se você tem algum irmão, né? Algum parente e quer que ele participe, que ele faça a revisão, você pode estar falando, viu? Não tem problema nenhum, tá? Vocês não vão mudar de turma. Nem adianta, viu? Vocês não vão mudar. Vocês vão continuar aqui no específico. Lembrando, a turma de vocês ela tem muito mais vantagens, né? Mesmo porque ela tem 2 dias na semana, tem simulados. Essa turma não vai ter simulados. Entendeu? Então vocês têm uma pegada mais forte. Lá é muito mais resumido, né? Claro que é mais cirúrgico e alguns assuntos também não serão trabalhados nessa turma. Vocês vão ver todos, entendeu? Então assim, galera, não faça isso. Eu vou mudar lá porque tá mais barato lá. Pô, você já tá aqui, mano, vai até o final, né? E fica com um específico mesmo, 2 dias na semana e pronto. Sábado à tarde é bom que aproveita para descansar, né? As aulas de sábado elas não serão transmitidas, tá? Isso é um ponto importante para essa turma ali que vai abrir. Eu só estou transmitindo a turma da semana, né? As aulas de sábado não serão transmitidas, não. Mesmo porque também, porra, eu vou morrer, cara. Né? É muito trabalho com um ser humano só, né? Você já imagina só. Eu tenho que passar no final de semana quase todo editando o vídeo, pô.
A pessoa previge que tá doida? Não, esquece o negócio de transmissão de aula, não vou transmitir aula sábado, né? Então essa turma é mais restrita, por esse motivo, esse valor, e por ser menos horas também, mais barato. Tá? Então assim, se você tiver alguém que queira participar, eu tenho meu irmão, quero botar ele para tirar ele da rua. Bota ele, tu tá entendendo? Ele vem pra cá, vai dar uma estudada, né? Uma revisão final começa só em agosto. Eu já estou começando a divulgar agora. Eu divulguei hoje, né? De manhã foi, né? Já estou com quase 10 no grupo. Né? Então assim, só são 20 com esse desconto. A partir daí aumenta o valor, vai para 130 até 150, entendeu? A minha ideia é essa. Então se vocês conhecerem alguém, converse com essa pessoa, fala, olha, eu vou abrir uma turma, só me manda o nome desse cara, eu boto ele no grupo, fechou os 20, acabou. Aí já não tem mais desconto, entendeu? Tá? Então assim, uma turma que já está certo, o curso já está sabendo dessa turma. Eu optei fazer isso para não ter que abrir agora nas férias, eu acho que não mudaria nada, né? Eu prefiro abrir uma turma ali que eu trabalho quase 4 meses e eu sei que eu vou ter um bom resultado, do que fazer 2 semanas numas férias, ou sei lá, 3 semanas numas férias, ou até um mês, e eu sei que não vai dar tempo. Você vai vendo? Tá? Não vai rolar. Posso parar mesmo? Tá? Então é isso, tá? Então essa turma do específico intensivo, né? É o intensivo do específico. Ela vem começando a partir de agosto. A ideia é iniciar agora a partir do início de agosto aí, à tarde. Por enquanto é à tarde. É assim, a nossa monitoria, ela poderá mudar, viu? Ou para de manhã ou para um outro dia específico também. Tá? Mas a gente vai continuar o projeto da monitoria, tá? Mesmo porque essa monitoria ajuda muito, né? A resolver as questões, tá? Então não se preocupem com isso. Essa turma não terá monitoria. Você entendeu? Então assim, cara, se eu sou tu, não sai não. Eu não só vou sair pra doida, sai pra te ver depois, tu tá aí agoniado, né? Você vai brigar por coisas bem maiores, viu? Tem que ser uma dedicação maior também, né? Legal? Podemos? Vamos lá? Então é isso, tá, gente? Turma do específico aí, agosto, já começa. Bom, eu só sei que dia 17 eu tô indo pra Fortaleza e eu vou esquecer do número. Aí eu volto dia 25. Aí eu volto pro mundo de novo. Serão aí mais uns 5 dias para terminar de preparar tudo. Inclusive para voltar com vocês também, né? Que a gente volta também aí depois do recesso do curso, tá? Galera, vamos lá então? Ritmo de férias, né? Tá todo mundo já de férias. Galera que estuda já não tem mais nada para fazer na escola, né? Não é não? Vai só para olhar os professores, né? Bacana. Amanhã tem aula, tá, hoje? Amanhã tem aula, tá? Tá vendo isso? Pensou meus alunos aí? Não tô dizendo, não é não? Não é não isso? Pô, de férias? Férias, eu tenho férias. Na verdade eu vou tirar férias depois de muito tempo trabalhando, viu? Eu decidi, rapaz, agora eu só vou viver viajando. A minha vida vai ser viajar agora. Trabalhar para viajar. Tô nem aí essa porra. Não é não? Morre, não leva nada. Não conheceu nada, tá vendo? Eu vou, nem que eu vá no sítio. Eu vou no sítio falar nisso, né? Eu vou lá pro sítio. Quando eu voltar, ainda vou pro sítio ainda. A minha agenda tá lotada, vendo? Bacana, né? Galera, vamos lá, ó. Mas para que eu chegue lá e tu chegue também, hoje é trabalho, né? Eu já tô até suando aqui. Tô suando aqui, cara. Então vamos mostrar a camisa agora. Essa questão aqui, ela tem na postura de vocês, questão 48 aí, tá? É a mesma questão que eu comentei com vocês agora há pouco. Podemos resolver ela agora? Bora lá. Sem mais nem menos, galera. Olha só aí, vai. Presta atenção nesse detalhe aí dessa questão. Se você entendeu o que eu falei, você resolve essa questão em 1 minuto. Vamos ler? Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas, ó. Muito bem. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta.
sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação na figura. Agora sim, né? Vamos lá. Aqui você está vendo, né, o diâmetro do disco dentado. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro vale quanto, Léo? Então essa aqui é o seguinte, ó. Primeiramente, você vai fazer uma regra de 3, né? Preste atenção aqui. Existe uma relação entre o diâmetro e a distância percorrida, né? Então pensa aí, ó. Com o diâmetro de 7 centímetros, eu percorro uma distância D, não é isso? É ou não? Qual seria esse diâmetro para percorrer 50% a mais que D? Ou seja, aumentar esse 50% é multiplicar por 1,5, concorda comigo? Uma outra forma também de você resolver essa questão seria dar um valor para esse D. Imagina aí, vamos supor que com essa catraca eu ando de uma distância de 10 metros, né? Se eu jogar 50% em cima, aumenta para 15, não aumenta para 15? Qual deveria ser o diâmetro da catraca? Você entendeu isso ou não? É a mesma coisa. Não vai mudar em nada isso daí. Ficou claro, seu nome? Tá? Então é isso que gira em torno, a questão gira em torno dessa interpretação aqui, ó. A distância que ela tem que percorrer agora tem que ser 50% a mais do que ela andaria com a catraca anterior. Foi ou não foi? Bom, na hora de fazer essa questão, muitos alunos não se atentaram que essas grandezas são inversas. Mesmo porque não interpretaram como eu falei para vocês agora há pouco. Você sabe que conforme o diâmetro, né, ele vai diminuindo, mais a bicicleta anda. Lembra da interpretação que a gente fez agora há pouco? Então, se o diâmetro diminui, a distância aumenta. São grandezas inversas. Você entendeu agora? Tá? Mas isso está claro para mim no texto? Em algum momento do texto ele fala isso? Lê a questão todinha e me fala aí se ele diz, olha, sabemos que quanto maior o diâmetro, menor a distância percorrida. Ele fala isso? Não fala. O cara descobrir isso, ele teria que conhecer um pouquinho da área do mundo? Teria. Está entendendo agora? Para ele poder saber definir se é direto ou se é inverso. Então esse conhecimento ficou entre as linhas. Deu para entender essa não? Tá? Então toma muito cuidado com essas questões, né? Então essas questões, essa aqui, ó, é uma situação de grandezas inversas, mas eu precisaria entender um pouquinho de bicicleta, né? Foi ou não, galera? Deu para entender isso ou não? Ficou claro? Bom, na hora de resolver, você já sabe como é que vai fazer, né? Vai ficar assim, ó, 15x, né? Multiplica assim, ó, é igual 7 vezes 10, né? 7 vezes 10 dá 70. Então, na hora de fazer, seria 70 dividido para 15, né? Isso é aproximadamente 4,7. Deu para entender essa não? Tá? Só isso. Tá? Então, o mais difícil é enxergar que são inversos. Galera, foi ou não foi? Se o cara não fizer isso, ele vai ter uma resposta lá. Se ele fizer de forma direta, a resposta vai ser aí para ele, né? Então isso aí é uma pegadinha, deu para entender? Tomar muito cuidado com isso. Foi ou não foi? Posso avançar? Posso? Alguma pergunta aí em relação a essa questão?
Nada? Deu para entender aí? Tá? Então, desde lá do início da teoria eu estou explicando esse contexto, né? Então, essa seria a ideia. Quanto menor o diâmetro, mais essa roda andaria. Tá? Então, a ideia é essa, tá bom? Deixa eu só verificar se tem alguma pergunta aqui. Ixi Maria. Travou aí, galera? Ah, então... é internet, né, galera? Internet. Bom, vamos lá. Posso continuar, Serão? Posso? Vamos para a próxima? Beleza. Olha só aqui. Dá uma olhada nessa questão aqui do Enem Digital. A questão número 12, né? Vocês lembram essa questão? Chegaram a ver essa questão aí, galera? Não, né? Alguém fez o Enem Digital? Não, né? Todo mundo fez o Enem presencial, né? Oi? Essa é composta. Exatamente. Tá? Podemos? Vamos lá, galera. Então, assim, para resolver uma regra de três composta, nós temos uma técnica nova. Não sei se vocês já viram, eu acho que sim, né? Que é uma que faz um cruzamento na frente da produção, né? Só que, para dar certo, galera, você precisa identificar qual é a produção. Nesse caso, tem que saber qual é a produção. Vamos ver um exemplo aqui, vamos lá. O agricultor sabe que a colheita da safra de soja será concluída em 120 dias, caso utilize durante 10 horas por dia 20 máquinas de modelo antigo, né? Que colhem 2 hectares por hora. Com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo que operam 12 horas por dia e colhem 4 hectares por hora. Quantas máquinas do novo modelo ele necessita adquirir para conseguir efetuar a colheita da safra em 120 dias? Regra de três composta, né? É uma questão que envolve mais de 2 grandezas, não é isso? Vamos montar ela aqui. Vou começar assim, ó. Aqui eu coloco a quantidade de máquinas. Depois eu coloco o tempo em horas, né? O tempo em dias. Vamos lá, 20 máquinas trabalhando aí 10 horas por dia em 120 dias, colhendo 2 hectares por hora, né? Então eu posso até colocar isso aqui como uma grandeza também, tá? É a quantidade, vou colocar aqui, ó, em hectares por hora. HA por H, né? HA que é a unidade de hectares, tá? Deu pra entender? Tá? Então HA é a unidade de hectares por hora. São 2 hectares por hora, não é isso? Beleza? Aqui eu vou colocar a produção. Tá bom? Galera, olha aí. Você consegue enxergar nessa questão qual é a produção? Considere que a safra é a mesma. É ou não? Porque olha só, ele fala, o agricultor sabe que a colheita da safra de soja será concluída nesse período aí, né? Quantas máquinas do novo modelo ele necessita adquirir para conseguir efetuar a colheita da safra? Não é a mesma safra? É ou não? Então vamos considerar que essa produção é um tempo, tu tá vendo? É uma safra, tu tá vendo aí onde eu quero chegar? Tá? Então é isso que eu vou chamar, produção é uma safra. É Foi ou não? Tá? Vou pensar dessa forma. Agora vamos montar o outro. Bora lá. Com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de novo modelo, que operam 12 horas por dia, 4 hectares por hora, né? Aqui, ó, 4 hectares por hora. Quantas máquinas do novo modelo? Eu não sei quanto é isso.
ele necessita adquirir para conseguir efetuar a colheita da safra em 100 dias. A produção não é a mesma também, galera? É ou não? Porque é a mesma safra. Tu tá entendendo onde eu quero chegar? Para resolver essa questão, você pode fazer através desse macete novo que a gente utiliza para resolver a questão de raiz de preço composta. Como é que funciona o macete? Tá vendo a produção aqui? Você sempre vai cruzar na frente dela. Tá? E nesse caso a produção é uma safra. Você entendeu, ou não? Tá? Produção é uma safra. Professor, eu poderia calcular a quantidade de hectares? Poderia. Mas você só vai fazer trabalho que vai dar a mesma coisa, entendeu? Então é melhor pensar que a produção é uma safra. Vai dar o mesmo resultado? Imagina que você calculou, você consegue fazer 48 mil hectares ao todo. Entendeu? Qual é a área do outro? 48 mil. Então não vai mudar nada, tu tá entendendo? Então posso chamar de 1, de X, de K, não interessa. É a mesma valor. Ficou claro ou não? Tá? Então esse é o raciocínio. Para resolver essa questão, esse tipo de situação você pode fazer assim, ó. Ó, aí você vem de baixo para cima. Esse crossing over, gravou aí? Vocês já estudaram o crossing over? Ele tem que ocorrer o cruzamento na frente da produção, tu tá entendendo? Então essa é a técnica do crossing over. Ficou claro ou não? Na hora de fazer essa conta, você vem com x vezes 12, ó, vezes o 100, vezes o 4, né? Correto? Vezes o 1 lá em cima, ó. Ele vai pegar 1 lá em cima. É igual aqui, ó, que estão sobre a linha, eles também multiplicam, entendeu? Aí vem com 20 vezes 10 vezes 120 vezes 2 vezes 1 também, né? Correto? Na hora de resolver, galera, é mais fácil ainda. Só que você tem que ficar atento à simplificação, né? Para não errar. Vamos cortar o que dá aqui. Esses dois zeros vão com esses dois zeros, né? Correto? Aqui ficou 12, né? Olha aqui, ó. 2 vezes 2 não dá 4, que vai com esse 4 aqui, né? 120 por 12, 10. Letra B. Galera, deu para entender isso ou não? Tá? Então assim, o mais difícil é montar, né? Na hora de montar, aí essa parte aí... Sem interpretação nenhuma. É tranquilo, exatamente. Nesse caso, o crossing over não haveria necessidade de relacionar as grandezas. Mas, galera, vou falar para você. Querem que eu seja sincero com vocês? Essas técnicas, elas são boas, são muito boas. Mas elas deixam o nosso cérebro preguiçoso. Sabe por quê? Numa situação que tu tem que analisar as alternativas, ele poderia muito bem dizer, olha, 10 máquinas, pois a quantidade é diretamente proporcional ao número de dias. Aí eu vou para a letra B, 10 máquinas, pois a quantidade é inversamente proporcional ao número de dias. Então eu, ao fazer isso, eu não forcei meu cérebro para tentar analisar a comparação entre as grandezas, entendeu? E nesse sentido, eu posso muito bem me confiar nisso e esquecer que a questão ela pode me exigir esse conhecimento. Deu ideia ou não? Então assim, eu gosto de fazer essas coisas, mas te explicando o outro método também, né? Porque teoricamente, se lá na hora da prova vai que tu não consegue identificar qual é a produção, isso não vai dar certo. Tá. Nesse crossing over, sempre vai ter alguma coisa que eles vão fazer, correto? Essa produção, nesse caso, eu estou considerando ela
como se fosse a minha safra, a colheita da safra. Geralmente a produção é o que eles estão fazendo na questão. Um contexto diferente, por exemplo, imagina uma quantidade de pedreiros, né, trabalhando 10 horas por dia durante 120 dias, né? Constrói, imagina aí, um muro de 1 quilômetro, entendeu? Então assim, lá na questão vai estar dizendo o que ele está fazendo. Se ele está construindo um muro de 1 quilômetro, essa é a produção, é o que eles estão fazendo. Deu pra entender? Nesse caso, estão colhendo a colheita da safra. Então é uma safra, né? E essa safra, ela é a mesma para cá, ó. Entendeu? Então assim, se caso eu quiser calcular quanto que eles vão colher em hectares, eu consigo. Como é que seria isso? Você pode multiplicar. São 20 máquinas, não é isso? Que trabalham e conseguem colher 2 hectares por hora, né? É ou não? Então se eu multiplicar aqui, ó, eu já vou ter as máquinas, elas conseguem fazer 40 hectares por hora. Entendeu? Aí eu multiplico pelo número de horas, que dá 400 hectares. E aí eu multiplico por 120. Seria 48 mil hectares. Deu ver? Então essa é a produção total. Mas essa produção vindo para cá é a mesma que vem para cá. Aí elas anulam, né? Porque vai ficar uma do lado da outra. Então fica 1 em 1. Entendeu? Então nesse caso não haveria necessidade de eu ainda perder tempo fazendo essa conta. Foi ou não foi? Tá? A não ser que numa situação hipotética ele falasse o seguinte: considere esse mesmo comando para uma safra que é o dobro. Ah, meu amigo, eu tenho mais trabalho, tu tá entendendo? A safra aumentou. Eu vou ter que fazer uma colheita numa área bem maior, viu? Que vai dar o dobro de trabalho. Aqui é 2. Você entendeu? Então essa é a ideia aqui, tá, galera? Como é a mesma safra, é 1 e 1. Ficou claro isso ou não? Tá? Então, por mais que você calcule esse valor, não vai adiantar, vai dar o mesmo resultado, porque na hora de igualar, né? Eles anulam. Foi ou não foi? Deu para entender agora? Tá? Então, assim, eu considero a produção como se fosse uma safra. E aí dá certo, né? Agora, fique atento a isso. Se eu mudo o tamanho do trabalho, altera a minha produção. É ou não? Ficou claro? Bom, deu para entender essa ou não? Tá? Interessante. Como eu falei, essa regra do crossing over, ela sempre vai dar certo? A resposta é sim, tá? Independente se é direto, se é inverso. Impressionante, isso sempre dá certo. Tô te falando. Para mim poder te explicar como é que funciona, eu teria que fazer os trabalhos mais detalhados em cima disso, né? Eu ainda não fiz esse trabalho, tá? Eu na verdade, isso é uma coisa nova na matemática. A gente vê, né, os professores fazendo, aí eu, de repente eu estava ali dando uma estudada nisso, de repente eu olhei o cara fazendo isso, eu falei, doido, é bacana, ó. Será que eu aprendo? Aí eu fui aprender. Mas aí as perguntas que deveriam ser respondidas, vale para qualquer caso? Entendeu? Será que se tiver todo mundo direto, proporcional dá certo? Será que se for todo mundo inverso vai dar certo? Alternando direto e inverso vai dar certo? E se eu não tiver essa produção, vai acontecer? Entendeu? Então essas perguntas eu fui atrás. Treinei bastante para poder trazer para vocês informações e falar para vocês. Se quiser fazer isso, faça. Tá certo, vai dar certo. Desde que você fique atento quem é a produção. Entendeu? No caso lá da bicicleta. Aí não daria certo porque lá seria uma regra de 3 simples, né? Ali é melhor você analisar logo o inverso e resolver direto lá no caso mais simples. Agora, numa situação de RTs composta, sempre isolando a produção e fazendo o cruzamento na frente dela. Sempre vai dar certo. Deu para entender essa não, tá? Então é isso. Antes de a gente falar alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado com essas informações. Eu não ando olhando o que os outros fazem para lá e do nada vim aqui fazer, né? Porque pode ser que numa situação diferente não dê certo, entendeu? Mas aí tem que buscar a origem disso daí, tá? Teria que provar esse teorema aí. Isso aqui para seja um teorema, um algoritmo que dá para ser usado, tá? Mas deu para entender, se ou não? Ficou claro, se ou não? Tranquilo? Alguma dúvida? Nada, né? Pode utilizar, viu? Sem problema nenhum. Galera, olha só.
Então, quem já entendeu aqui, a gente pode fazer do outro jeito. Vamos lá, porque eu gosto de fazer do lado da moeda. Tá? Então não vai adiantar, como eu falei. Você ficou aqui só no crossing over, né? Aí chegou lá, as alternativas exigem conhecimento de grandeza. Aí, meu irmão, tu vai levar fora ela, não é não, Leandro? Tem que saber, pô. Posso fazer então? Vou apagar aqui, viu? Vou usar a borracha, que eu acho. Só apagar isso aqui. É a mesma ideia, tá? E essa resolução aqui. Galera, olha só. Como é que eu faria pelo método tradicional de regra de 3 composta? Vamos lá. Primeiramente, você entendeu, né? A montagem aqui do problema, né? É a mesma coisa. Você vai fazer uma seta aqui, ó, indicando aonde está a minha variável, né? Que é onde eu quero resolver, correto? Agora, a gente vai fazer uma comparação de grandezas, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Você pega a máquina e compara com o tempo em horas. Como é que seria isso? Vamos lá. 20 máquinas, pensa sempre assim, tá? 20 máquinas, faz um serviço, esquece o resto, em 10 horas. Se o tempo para fazer o serviço aumentou, o que aconteceu com as máquinas? Diminuiu. Concorda comigo? Vou repetir de novo. 20 máquinas. Galera, tudo isso aqui, tá vendo isso aqui, ó? Tudo é constante. A minha briga é aqui, ó. Tudo isso aqui é constante. É por isso que eu falo assim: 20 máquinas faz um serviço, tá vendo? Em 10 horas. Para fazer o mesmo serviço, tá vendo aí? Em 12 horas, quantas máquinas eu precisaria? De menos máquinas. Concorda comigo? Então, quando aumentou o tempo, reduziu o número de máquinas. São inversas. Foi ou não foi? Tá? Então, essa é a primeira análise. Aí eu já venho aqui, ó, e já boto essa setinha para cima, né? Porque se uma é para baixo, a outra vai para cima, porque elas são inversas. Deve descer ou não? Tá? Então, aqui é inverso. Agora, olha só. Quando eu comparar máquinas com dias, agora é essa aqui com essa, tá? Os outros tudo serão constantes. Vamos lá. 20 máquinas fazem um serviço em quantos dias? 120 dias, concorda comigo aí? Se diminuir o tempo em dias, o que aconteceu com o número de máquinas? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. É ou não? Se eu tenho que fazer um serviço e eu consigo fazer ele em 120 dias, para fazer o mesmo serviço, eu fiz em menos tempo. Com certeza, para me dar conta em menos tempo, eu tive que aumentar ali, não tive? Entendeu? Então, quando diminui o tempo aqui, aumenta o número de máquinas. Ficou claro ou não? Tá? Então, essa é a ideia. É que nem você pensar num monte de máquina ali, fazendo uma propriedade ali, fazendo toda a limpeza de uma área. Uma área gigantesca, eles demoram 20 máquinas trabalhando ali, 120 dias. Para fazer o mesmo serviço, em 100 dias, ele teria que aumentar o número de máquinas. É ou não? Então essa é a ideia, entendeu? Então assim, são grandezas inversas também. Agora é aqui que eu quero ver. Bora lá. Máquinas e a quantidade produzida por hora. Correto? Vamos lá. 20 máquinas conseguem, né, ter uma potência ali. Cada máquina dessa tem uma potência de 2 hectares por hora. E conseguem fazer um serviço qualquer, não sei qual é. Isso aqui é igual uma potência, tá? Imagina a potência de cada máquina dessa, tá vendo? Essa máquina, uma máquinazinha ali trabalhando, ela faz 2 hectares em 1 hora.
Para fazer o mesmo serviço com uma máquina com o dobro da potência, né? Olha aqui, ó. Eu precisaria de mais ou menos máquinas. Você entendeu agora? Sim ou não? É como se eu pensasse assim, galera. Imagina que eu tenho aqui, ó, duas máquinas diferentes. Essa máquina aqui é uma máquina maior, é uma máquina mais antiga, entendeu? Ela consegue fazer uma área de 2 hectares em 1 hora. Eu vou substituir ela por uma mais potente. Essa aqui não, essa aqui é moderna, tá vendo aí? Moderno, né? Ó, 4 hectares por hora. Essa aqui, ela tem um rendimento maior. Você tá vendo? Essa aqui rende menos. Correto? Se para fazer uma área ali, eu preciso de 20 máquinas dessa, para fazer mesmo serviço com máquinas mais potentes, eu precisaria de mais ou menos máquinas. Menos máquinas. Você entendeu agora? É como se isso aqui fosse uma potência da máquina. Então, o mesmo serviço, é o mesmo terreno, é a mesma distância, é o mesmo trabalho. Com uma máquina mais potente, menos máquinas daria conta. Você entendeu, senão? Foi ou não foi? Lembrando, no mesmo período, né? Você lembra que tudo isso aqui é constante, ficou claro? Tá? Tudo é constante, né? Então é no mesmo período, né? É a mesma produção, enfim, tudo é constante, ficou claro, senão não? Tá? Então é isso que você tem que pensar. Nesse caso, a gente conseguiu definir que a máquina, né, e a quantidade aqui, a produção que ela faz, né, por hora, elas são grandezas inversas. Tá? Então, quanto maior for a potência, de menos máquinas eu precisaria, né? Deu pra entender essa não? Tá? É que nem eu pensar, ó, imagina, ó, 20 máquinas, pense comigo, 20 máquinas, 2 hectares por hora, né? Elas fariam um trabalho de 40 hectares em 1 hora. Para fazer 40 hectares com uma potência maior, eu só precisaria de 10 máquinas. É a mesma quantidade de hectares, mas a potência lá é 4. Você entendeu a lógica? Então precisa de menos máquinas. Foi ou não? Deu para entender? Tá? Bom, então assim, se eu olhasse essa questão por esse lado, eu conseguiria marcar a resposta correta só analisando esses dois, mas considerando que esses aqui são grandezas inversas e há um aumento de mesma proporção. 20%, 20%. E aí, como elas são inversas, elas anulam e a parada está só aqui. 20, 2 hectares por hora, 4 hectares por hora, precisaria somente de 10. Tá? Então assim, a conta era grande, né? Ela foi diminuindo. Então, eu só olhando, eu já sei a resposta dessa questão. Mas claro que eu precisaria entender que essa grandeza aqui, em relação a essa, elas são inversas, né? E essa aqui também, em relação a essa, também são inversas. E elas duas entre si também são inversas. E o fato de elas serem inversas, elas anulam, né? Se você olhar, multiplicar aqui pelo inverso ali, né? Ou multiplicando assim direto, você vê que vai anular, ó. Tá? E aí vai dar o meu resultado, ó. Multiplica assim também, você que escolhe, né? Vai dar 1.200 aqui, 1.200 aqui, anula, né? Vai dar 1. Então essa questão aqui não muda em nada na questão, né? Teoricamente. Isso aqui já nem olharia mais. Aí eu já ficaria só aqui, ó. 20 máquinas com essa potência, aumentando a potência ao dobro, a quantidade de máquina reduz a metade. Acabou. Sim ou não?
vamos lá. Nesse caso, a produção é a safra, né? Então eu não estaria nessa conta. Eu pensaria, é uma safra, é a mesma área. Então eu continuaria considerando uma safra. Entendeu? É uma safra e uma safra. Mas olha só, se você quiser considerar a produção, por exemplo, a quantidade de hectares, também pode, viu? Mas aí no caso, tu teria que fazer essa conta, né? Olha aí, ó, como é que seria essa produção em hectares. Nesse caso eu não usaria, tá? Não precisaria, tá, gente? Mesmo porque ela é a mesma. Mas se você quiser considerar ela, e não considerando como se fosse você poderia pensar, são 20 máquinas, 2 hectares por hora, aí multiplica tudo, ó. Né? Vezes 10 horas de trabalho, vezes 120 dias, né? Esse estado aqui deu 48 mil, foi? 48 mil. Então, assim, essa produção seria 48 mil, né? Em hectares, né? De área, alguma coisa assim. Entendeu? Então, assim, a produção é 48 mil. Tá? Essa produção vem pra cá, ó. Que é a mesma, né? A mesma safra. Entendeu? E na hora de fazer a conta, eu posso também considerar ela, mas sabendo que ela vai anular, né? 48 mil vai para 48 mil e não vai dar em nada aí. Deu pra entender? Então é por isso que eu coloco sempre 1 e 1. Mas nessa questão, tá, William? Nesse caso aqui, William, eu não precisaria disso. Eu poderia ler o problema sem usar isso. Entendeu? A produção ela é muito importante no crossing over. Mas numa empresa que não tem a produção, por exemplo, não ficou claro para você, você resolve só fazendo análise nas grandezas. Tá? Então, nesse caso, não seria uma obrigação minha inserir a produção. Entendeu? Essa não. Tá? Então não haveria necessidade. Vai dar um resultado. Quer ver? Vamos fazer essa conta aí. Ó, se eu não quiser usar a produção aí, não preciso dela. É só essas informações que a questão me deu, não foi? Então eu vou para essas informações. Lembrando, galera, aqui são inversas, né? Aqui também é inversa, a seta é para cima, eu esqueci de colocar, né? E aqui também são inversas, a seta é para cima, né? Correto? Toma cuidado, essa questão da seta. Geralmente eu já vi gente pensar assim, ó. Olha, aqui tá para baixo, tá diminuindo. Ali tá para cima, tá aumentando. Não tem nada a ver com isso, tá? Não é assim que funcionam as setas. Essas setas elas servem para indicar se são grandezas diretas ou inversas, entendeu? Porque no problema aqui, tudo bem, a resposta é 10, vai diminuir, né? Mas eu poderia ter começado com a seta para cima, pô. E se o aluno pensar que a seta para cima está aumentando, ele pode se confundir, né? Entendeu? Então assim, não tem nada a ver. As setas indicam se são grandezas diretas ou inversas. Deu entender isso ou não? Tá? Só isso. Na hora de montar, é só fazer essa conta aqui, ó. Como é que resolve isso agora, né? Depois que tu analisou tudo, tá vendo onde está o x? Você coloca aqui, ó, 20 sobre x é igual. Isso aqui tá tudo para cima, né? Tá tudo inverso com ele. Você inverte na hora de montar. 12 para 10, 100 para 120, 4 para 2. Foram. Tem que inverter, tá, galera? Porque elas estão no sentido inverso comparado a esse, ó. Tá? Tem que inverter. E agora? Olha aí, ó. Isso aqui vai embora com isso tudo, não vai? Como eu falei para vocês. Esse 4 com esse 2 vai dar 2, não vai? E 20 para 2 dá 10, não dá? Aí ao fazer meio pelos extremos, o x vai dar 10. Considerando que aqui sobrou 1, né? Deu para entender essa não? Ficou claro? Tranquilo? Então é isso. Fácil e simples assim. Legal? Podemos? Tá, vamos lá, né? Agora é o seguinte.
Presta bem atenção nessa dica que eu vou dar para vocês agora. Vamos lá. Geralmente, quando a gente analisa uma regra de 3, a proporção do aumento, se for diretamente proporcional, ela se mantém para o outro lado também. Já percebeu isso daí, né? Quando é inverso, ela também se mantém, mas no sentido inverso. Por exemplo, aqui, vamos lá. Você percebeu que do 10 para o 12 é como se eu aumentasse em 20%, né? É não? Você entendeu aí? Do 10 para o 12 é como se houvesse um aumento de 20%, né? E você está vendo que do 120 aqui, do 100 para o 120, ó, lembra, de baixo para cima aqui agora, ó, também houve um aumento de 20%, não houve? Houve ou não houve? Só que foram aumentos inversos, não foram? Um aumentou para baixo, o outro aumentou para cima, não foi? Agora meu? Então, isso vai anular. Essa constante, ela anula. Tá? Agora, vamos lá. Presta bem atenção. Quando eu pegar a máquina e a quantidade, eu vou perceber, galera, que daqui para cá ocorreu a metade, não foi? Não foi a metade? Você poderia pensar, então daqui para lá vai a metade. Depende. Porque máquinas e quantidade, elas são o quê? Inversas. Da mesma forma como tempo em horas e tempo em dias são grandezas inversas. Você já parou para pensar nisso? Analisa aí. Uma máquina trabalhando 10 horas por dia faz o serviço em 120 dias. Se tu aumentar as horas por dia, elas precisariam de menos tempo, né? É ou não? Para fazer o mesmo serviço? Você entendeu a lógica? Então aqui elas são inversas. É por isso que quando uma aumenta daqui para baixo em 20%, e quando essa aqui vai de baixo para cima em 20%, eles vão anular. Porque eles são inversos. Deu para entender? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Elas são inversas, né? Bora lá. Pelo que eu estou vendo, houve, se eu analisar daqui para baixo, dobrou, e daqui para lá é a metade, né? Vamos fazer aqui assim, ó. Vamos lá. O que aconteceu aqui foi o dobro, né? Como elas são inversas, daqui para cá vai ter que ser a metade, que seria o processo inverso, com a mesma proporção, já que aqui anulou. Está entendendo a minha lógica? Tá? Para você poder pensar assim, você tem que treinar muito. Tem que pegar questões, tem que ficar analisando uma por uma, para verificar se sempre vai dar certo. Tá? E vai. Essas proporções elas se mantêm. Tá? Mas, por segurança, ou ali, ou crossing over. Deu para entender? Tá? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Ou aqui, né? Ou crossing over também resolve o problema. Galera, deu para entender isso ou não? Alguém ficou com alguma dúvida lá no crossing over? Quando que usa? Alguma dúvida a respeito disso? Regra de 3, galera, é só isso. Né? E claro, análise de grandezas. Tá? Então, cada questão é um caso, tem que tomar cuidado com isso. Bom, alguma pergunta até agora? Nada? Podemos continuar então? Beleza, Bruno? Se tivesse, aí você colocaria exatamente essa produção ali do lado. Entraria mais essa questão da produção aqui do lado. É como eu falei agora. Imagina que a safra, você tem uma safra, aí de repente você quer fazer tudo isso daí numa safra maior.
teve um ano que a safra foi maior. Então, teoricamente, a safra entraria como se fosse uma grandeza aí também. Aí você poderia colocar, por exemplo, produção, né? 1, aí a safra maior foi o dobro, 2. Ou, se for um triplo, 1, 3. Ou, se não, você não conseguir enxergar essa relação, você pode colocar aqui, por exemplo, o valor da produção mesmo, né? E aqui embaixo você coloca o valor da segunda produção. E aí teria que analisar junto com a máquina e fazer a relação, se é direto ou se é inverso. Tá? No crossing over, é só jogar a produção. Cruza na frente e já era, não precisa analisar. Foi, galera? Deu entender ou não? Eu já vi regra de 3 que tem... Na verdade, eu vi uma questão uma vez muito doida. Eu acho até que eu resolvi essa questão com vocês numa monitoria. Que eram 2 regras de 3, uma questão da vela. Acho que foi tu, né, que me perguntaste se daria para poder pôr regra de 3. Uma questão de uma vela na monitoria. Você lembra essa questão? Alguém lembra? Ah, sim, da Pô, eu fui fazer essa questão. Por regra de 3 deu um trabalho do tamanho do mundo, lembra lá? Porque eram 2 regras de 3, são 2 fatores diferentes. E aí depois a gente sacou que era diferente. Não era na mesma coisa, né? Já pensou uma questão dessa na prova do Enem para resolver por regra de 3, mano? Ia ser complicado, entendeu? Então assim, claro que esses assuntos é bem batido, né? Mas tem outras situações que dá para usar outro método, como a gente fez lá a função primeiro grau, e que foi muito melhor do que usar uma regra de 3 lá, que eu fiz 3, 4 contas, né? Para chegar na resposta, mas cheguei. Eu lembro até que nesse horário a gente até parou, ficou ali mais ou menos uns 10 a 20 minutos pensando nessa questão, lembra lá? Foi difícil aquela questão mesmo. Então, nem sempre uma regra de 3 é a melhor saída, né? Pode acontecer de não ser, né? Como foi aquele caso lá. Tá? Professor, se eu tiver descontos e aumentos sucessivos, eu posso cancelar também? Ou precisa ser descontos sucessivos ou aumentos sucessivos? Aí vai depender muito das grandezas, né? Se elas forem inversas e tiver acontecendo o mesmo valor, aqui no contexto elas anulam, né? Mas se elas forem diretas, é diferente, porque ela aumenta 20%, aumenta 20%, é como se dobrasse essa porcentagem de aumento. Então é como se estivesse dando 2 aumentos sucessivos. Entendeu? Então essa é a ideia aqui. Se for um aumentando e um descontando, e eu sei que elas são inversas, elas se anulam. Então essa é a ideia aqui, tá? Se você, claro, puxar para esse conceito de porcentagem, né? Com aumentos e descontos, tá? Seria outra situação. Galera, deu para entender isso ou não? Vocês estão vendo? Estão bem? Posso continuar então? Diga, minha querida. Pode. E aí eu tenho que fazer o parecer na frente. Na frente da produção. No caso deu 48 mil, não foi? Eu fiz lá? Mas aí esse aí não poderia? Ah, você está falando aqui, né? Cruzar bem aqui, né? Não, nesse caso não. Porque aqui não é a quantidade de hectares por hora. Né? Nesse caso, não daria certo. Porque a minha produção... Ela tem que ser numa unidade somente. O que eu estou produzindo? Eu não estou produzindo por hora. Teoricamente, eu estou produzindo uma área, estou fazendo uma área. Entendeu? Tem que estar somente em uma unidade. Os caras produzem uma quantidade em metros de um muro. Então, a unidade é em metros. Entendeu? Então, nesse caso aqui, ela não está relacionando somente uma grandeza. Estou calculando qual é a área pelo tempo que ela faz. Isso aqui não pode ser considerado uma produção. Tá? Nesse caso, não. Ou é só a quantidade de hectares, né? E aí teria que saber quanto vale isso daí. Ou você faz que nem eu fiz. Produção é a safra. A outra produção também é uma safra. Entendeu? Se você considerar aqui, cruzar aqui na frente, não vai dar certo. Tá? A resposta eu acho que vai dar 40. Fizeram isso? E cruzar na frente aqui não vai dar certo. Mesmo porque essa quantidade, ela não é a produção. Isso aqui representa qual seria a potência dessa máquina.
Entendeu? Então não é o quanto ela está fazendo, é a potência da máquina. Como eu falei, é 2 hectares por 1 hora que uma faz. E a outra é 4 hectares por 1 hora. Essa é mais potente. Então é como se fosse uma potência da máquina. Ela não é a produção. Entendeu? Produção geralmente eu entendo que é o total que você está fazendo ali. Fora, tá? E aí tem que tomar cuidado mesmo, porque senão você pode acabar errando essa questão. Né? Pensar que aquilo ali, a produção vai dar certo, vai dar errado. Tá? Foi ou não? Deu para entender aí? Legal? Podemos? Mas se eu descontar 0,8, 20%, 120, 96, e eu perceber isso, eu posso cancelar também. Pode. Teoricamente, se você fixou o inverso e a possibilidade de desconto é a mesma do aumento, eles anulam. Mesmo se eu desconto isso de aumento? É, porque teoricamente, olha o que aconteceu. Você analisa daqui para cá, né? Você viu que houve um aumento de 20%. Se você analisar daqui para cá, também houve esse mesmo aumento. Só que essas grandezas, elas são inversas. Não, mas eu falo assim, do 120%. Eu desconto. Aí não dá para você fazer essa análise. Você tem que verificar que, como elas são inversas, eu tenho que ver o que aconteceu na vinda e na subida. Eu não posso fazer assim e assim. Essa análise direta é para grandezas diretas. Entendeu? Se for inversa, tem que ser no sentido contrário. Tá? Deu para entender? Beleza, mais alguma pergunta? Nada? Posso continuar então? É muito doido isso, né? Você tá com aquele pensamento, eu achei que eu sabia regra de igreja. Tu tá doido, né? Pô, isso é um nó na minha cabeça, né? Pode acontecer, né? Como eu falei pra vocês, você vai aprender treinando, né? Vamos lá? Acho que dá tempo sim de fazer mais algumas questões aí, vamos lá. Essa aqui agora, questão 37 lá da apostila de vocês. Tentem fazer essa questão aí, vai. O que vocês encontram aí de resolução, de resposta, né? Quer dizer que vocês estão só de boa. Carregador de material para BL. Tá vendo? Já? Podemos? Vamos lá, velho. Vamos lá que é para dar tempo de resolver mais uma aí, né? Olha lá.
4 pedreiros, trabalhando 8 horas por dia, constroem 15 metros de um muro em 5 dias. Vou colocar aqui a quantidade de pedreiros. O tempo em horas, né? E o tempo em dias. E aqui a produção, né? Que seria exatamente a quantidade de metros que eles estão construindo, né? Então aqui eu coloco a produção em metros. 4 pedreiros trabalhando 8 horas por dia, 5 dias, produzem 15 metros de muro, correto? Sabemos que todos os pedreiros trabalham no mesmo ritmo e que 2 pedreiros adoeceram. Ficaram quantos agora? 2 adoeceram, ficou 2 lá, né? E se ausentaram do trabalho, quantos dias? Então eu quero saber aqui, ó, quantos dias serão necessários para construir 18 metros do muro, trabalhando-se 6 horas por dia? Fizeram isso? Sim ou não? Você está vendo que a produção está isolada já aqui, né? Já posso usar essa técnica, não já? Aí, meu amigo, já é mais fácil. Vem fazendo crossing over aqui na frente da produção, né? Aí já vai fazer, ó, 2 vezes 6 vezes x vezes o 15, tá, galera? Vai pegar o 15 lá em cima, né? E do outro lado ficou 4 vezes 8 vezes 5 vezes 18. Vamos simplificar o que dá. Por 5 dá 1, por 5 dá 3, né? Tá? Se eu olhar aqui, ó, 6 vezes o 3 dá 18, não dá 18? Que pode contar com esse 18 aqui, né? Quem sobrou para mim? 2x igual a 4 vezes 8, que eu posso até simplificar aqui também. 4 para 2 dá 2, né? E 2 vezes 8 dá 16. Chegaram nisso? Sim ou não? Acharam fácil? Tava fácil, tava difícil isso aqui. Tava fácil, né? Vocês fizeram assim ou fizeram do outro jeito? Assim mesmo. Quando a produção estiver bem claro, né? É melhor por aqui, né? Tá? Foi rápido. Legal. Vamos lá. Dá tempo para mais uma aí, que elas têm, velho? Dá uma olhada no horário aí rapidinho. 5 e? Deixa eu ver o pessoal de casa aqui falando. Vamos lá. Exatamente, viu? Crossing over vai acontecer sempre na frente da produção, tá? Então você isola a produção e faz esse crossing over aí, tá, Brenda? Vamos lá, galera, continuando, tá? Podemos? Vamos ver essa aqui agora. Olha, essa questão ela não tem na apostila de vocês, tá, galera? Vamos lá, 2 minutinhos. Qual é a resposta dessa daí? Eu sei que vocês podem. Pode, mas tranquilo. É só o tempo de eu pegar minha água.
E aí, galera, vamos lá? Qual é a resposta? Chegou logo perguntando, me não põe o que ali. Qual é a resposta? C. Quem falou que a letra C pode sair? É a C. A não ser que ela dê resolução, né? Não vai ser diferente do que tu fez, eu acho, né? Bora lá. Uma confecção possuía 36 funcionários, aqui é o número de funcionários, né? Alcançando uma produtividade, isso aqui eu não vou deixar para o final. Produção aqui, né? No final. Comunidade de trabalho diário de 6 funcionários, aqui ó, funcionário de 6 horas, o tempo em horas, 6 horas por dia aí. Entretanto, com o lançamento da nova geração, então aqui eu já coloco a produção, né? 5.400 camisetas. Aí ó, entretanto, com o lançamento da nova coleção, o número de campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Qual é a carga horária que deveria ser ajustada, né? E quer saber o tempo, né? Tá muito fácil isso, vem aqui, ó. Já era, né? Agora eu quero ver como é que vocês fizeram essa conta. Tô curioso para ver. Eu quero ver, hein? Bora lá. Vocês fizeram 96 vezes T vezes 5.400? Igualaram a 36 vezes 6 vezes 21.600? Beleza, até aí tudo certo, né? Eu posso eliminar 2 zeros com 2 zeros. Se eu observar bem, galera, aqui ó, por 9 aqui, ou por 6, né? Quanto faz? Eu vou por 9. Por 9 aqui dá quanto? Quanto? Quanto é 54 dividido por 9, rapaz? 6. Para de maconha, bicho. 36 por 9. Não é 4? Beleza. Agora olha só. 96. Dá para dividir com 6 aqui? Dá, não dá? 96 por 6 dá 16, não dá? Correto? Tá ficando bonito. Lembrar que aqui sobrou 216, não é isso? Eu vou até deixar aqui, ó. Vai dar 16 vezes T vezes 6 é igual a 4 vezes 216, correto? Esse 216, galera, não é a mesma coisa que quem? É aqui que está o detalhe. Não, vou comer só isso só depois aqui. Não vou comer agora não. Não é a mesma coisa que 36 vezes 6. É não? Pô. Aí ó, esse 6 já anulo com esse 6. Olha lá, hein? Por 4 dá 4 e por 4 dá 9. Ó. Tá ok? Beleza, né? Galera, deu para entender a aula de hoje? Lembre-se que a aula de hoje ela é base para todos esses que estão aí, viu? Você pode começar, meu irmão. Resolva todas, tá?